Olá, muito boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí me assistindo, presente nessa quarta-feira à noite. Excepcionalmente, hoje nós estamos tendo a nossa aula, porque ontem tive um contratempo, né? E conforme eu prometido, hoje então eu trouxe esse estudo para vocês, para a gente não parar, né, com o nosso livro e darmos continuidade, né, a quem está acompanhando seguidamente os encontros. Fico muito feliz que você esteja aí me acompanhando na noite de hoje e automaticamente deixo o convite também para todas as pessoas que queiram participar desses encontros, né? E na verdade hoje é quarta-feira, que a gente acabou tendo um contratempo ontem, mas na verdade os encontros são sempre nas terças-feiras às 19h30. Então, se você está me assistindo pela primeira vez, eu sou o Dimas, do Instituto Zen, e eu tenho um encontro aqui toda terça-feira às 19h30, onde a gente faz estudos sobre espiritualidade, sobre o plano espiritual e sobre as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. São no total 13 obras. Iniciamos pelo livro Nosso Lar em fevereiro desse ano e atualmente nós estamos estudando o livro Os Mensageiros. Hoje vamos estudar os capítulos 31, 32, 33, 34 e 35. Geralmente são 5 capítulos por encontro. E se você quiser acompanhar as aulas que já passaram com o Nosso Lar, ou inclusive as aulas do livro Os Mensageiros, elas estão gravadas aqui no YouTube, no meu canal. Basta você procurar por Os Mensageiros que você vai encontrar todas as aulas previamente gravadas já, ok? Nas terças-feiras, o nosso encontro começa sempre às 19h30 e se estende por 1 hora e meia, conforme a gente for discutindo os assuntos. O chat sempre vai estar aberto, então você pode colocar ali suas dúvidas, as suas perguntas. Se for oportuno, já respondo ali na hora para você no chat, ou se não, respondo num outro encontro, ok? Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinda, né? E para você que já sempre está aí junto comigo todas as terças-feiras, hoje excepcionalmente numa quarta, agradeço muito, né? E assim a gente dá início a esse nosso encontro no dia de hoje. Eu peço, como sempre, no começo de todos os encontros, a gente faz uma pré-abertura para a gente se sintonizar com a espiritualidade, para a gente se sintonizar com essa energia, com essa egrégora. Então, se você estiver neste momento fazendo alguma coisa, se você estiver fazendo algum afazer, digamos assim, né? Ficou meio estranho essa frase. Se você estiver fazendo alguma coisa nesse instante, eu peço que você deixe de lado, né? Para que a gente realmente tire esse tempo do estudo para nós, né? Para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para que a gente também esteja em sintonia com essa espiritualidade de luz que está ao nosso redor. Então, busque um lugarzinho calmo, um lugarzinho tranquilo aí na sua casa, seja no sofá, numa cadeira da sala, seja no teu quarto, independente. Procura um lugar onde você, agora, nesse momento, vai se dedicar a você no sentido de buscar essa conexão e esse conhecimento. Então fecha os teus olhos nesse instante e se sintoniza no barulho da música, no som da música, e entra nesse ritmo, entra nesse compasso e deixe-se levar por esse instante. Respire bem fundo, acalmando os pensamentos. E tranquiliza a sua mente. Relaxa. Não queira nada. Simplesmente sinta o momento.
Perceba cada nota musical. E perceba como ela ecoa dentro de você. Traga o sentimento que esse é o teu momento. Que você pode, nesse momento, estar usufruindo desse tempo para você, que você tem merecimento para isso, que você é merecedor, merecedora. E assim vamos nos conectando em pensamento com o plano espiritual, junto aos benfeitores espirituais, aos nossos mentores, aos nossos guias pessoais, pedindo a eles que estejam junto de nós nesse instante, abençoando esse encontro, abençoando também a nossa vida, a nossa casa. E que esse sentimento de paz, de amor, de fraternidade possa estar leve em nossos corações. Assim como todos os desejos de paz e amor para o mundo, para as pessoas próximas, para as pessoas distantes, para os conhecidos e não conhecidos, que todos eles possam ser agraciados nesse momento por essa mesma vibração que eu estou sentindo, que você está sentindo. Que sejam vibrações de cura, de amor, de luz, porque assim como eu, você também é merecedor. Assim como você, as outras pessoas, conhecidas e não conhecidas, também são merecedoras dessa misericórdia divina. E que a espiritualidade possa ir de encontro a cada uma dessas pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, mas que o meu sentimento possa ser compartilhado nesse instante com todos vocês. E visualize nesse instante, dentro da sua tela mental, a sua casa banhar-se de uma luz forte e intensa. E o seu corpo também saem raios de luz, intensificando a tua luz, a tua energia. E assim ampliamos essa conexão. Amado Mestre Jesus, que você possa estar conosco nessa noite, que você possa estar presente junto conosco, nessa aula, nesse encontro, e também em toda a nossa vida. Que assim seja. Inspire bem fundo e lentamente vai abrindo os teus olhos, sentindo-se presente nesse instante.
E assim vamos então dar início aos nossos estudos nessa noite, dar início a esse encontro, depois desse momento de introspecção, esse momento de conexão com a espiritualidade, que é tão importante em cada encontro, né? Hoje vamos ver nos capítulos que André nos traz esse processo de convidarmos a espiritualidade a estarmos junto de nós, na nossa casa, de termos o hábito de tirarmos o tempo para fazer o Evangelho, para que a nossa casa se torne também um ponto de luz aqui na Terra, né? Onde a espiritualidade possa estar. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Então hoje vamos dar continuidade. Se você tiver o seu livro aí, ou se você estiver acompanhando pelo celular ou pelo computador, vamos então dar continuidade, começando pelo capítulo 31. Título do capítulo 31, Cecília ao órgão. Poucas vezes, no círculo carnal, tivera o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do obstáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções alvitantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimo-nos para o grande recinto prodigiosamente iluminado por luzes em um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que o coro de pequenos músicos executava uma harmoniosa peça ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília que executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou.
Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando eu voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou: Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bachelard disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando, pela luz do seu olhar, que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente, ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos seu coração. Os senhores Bachelard estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhes das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Mas de algo me lembro, para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas, daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Guardarei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardarei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre os escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim, porque se foste ao mundo assim. Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e teus pés sangrem de dor, trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. E quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bachelard, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou. Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou. Não têm vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações.
Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou. Perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a no peito e murmurou. Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Então, nessa primeira parte, né, assim como no capítulo 32, na continuação, nós temos a importância da música, né, das boas músicas na nossa vida. Então, o quanto que isso reflete na nossa alma, o quanto que isso reflete no nosso espírito, o quanto que isso é importante para nós, porque a música faz com que as nossas células trabalhem diferentes. A música faz com que o nosso organismo comece a desprender velhas mazelas simplesmente pela ressonância das notas musicais. Mas tudo depende muito da música que você for escutar, né? Então, que sejam músicas edificantes, músicas calmas assim, ó, né? Que nos remetem à calmaria. Se você fechar os teus olhos nesse instante, você vai perceber que é uma música que te acalma, tranquiliza a tua alma. São músicas assim que fazem com que as nossas células vibrem diferente dentro do nosso organismo. E automaticamente a gente vai desprendendo as mazelas, vai desprendendo as dores, vai mudando. Você já ouviu aquela velha frase, né? Quem canta seus males espanta. Muito bem. Mas que tipo de música você está habituado a escutar? Que tipo de música faz parte do teu repertório na vida? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa levar em consideração. As músicas criam verdadeiras ressonâncias na nossa alma. Quanto mais edificantes, maior eleva a nossa vibração. Quanto menos edificantes, mais baixo nós vamos entrar na vibração. Então perceba que hoje nós temos uma variedade de músicas muito extensa ao nosso redor. Tanto músicas boas, bonitas, que eu digo, me refiro a bonitas com uma elevação, né, da nossa aura. As palavras utilizadas são de elevação, as palavras que são utilizadas nos refletem a momentos nos levam a momentos de reflexão para a nossa vida e automaticamente se tornam canções muito edificantes para nós, para a nossa alma, para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo também, ao contrário, nós temos várias e várias canções que nos remetem a canções de baixo teor, fazendo com que a energia, digamos assim, a frequência, né, em vez de ser elevada, diminua, dando abertura para novas energias, para energias negativas, energias de baixa vibração, fazendo com que, ao invés de nós nos curarmos, nós nos tornamos mais, digamos assim, melancólicos e mais sofredores, né? Então perceba muito a música que faz parte da tua vida. Qual é a música que você gosta? Qual é a música que você acrescenta para a tua alma, para o teu espírito? Também não é para você, de repente, começar a escutar música clássica se você não gosta de música clássica. Então, às vezes, eu escuto uma música de piano. Quando você estiver fazendo uma leitura, escute uma música de piano, que nem nós, né? Em todos os encontros, ó, a gente coloca uma música mais calma, mais tranquila, que nos remete a esse sentimento de paz e tranquilidade. Por quê? Porque as nossas células vão vibrando nisso. Então, quando elas escutam, novamente, os teus ouvidos escutam músicas assim, ó, mais calmas, músicas de piano ao fundo, automaticamente o teu processo celular
já vai criando memórias e automaticamente quando você escutar uma música assim, as tuas células vão se lembrar desses momentos, né? Os momentos de conhecimento, os momentos de cura, os momentos de conexão com a espiritualidade. Então você cria já pequenos padrões de conexão, certo? Então acrescente música na sua vida, é bem importante. E o próximo capítulo a gente vai continuar um pouquinho dentro do processo da música também. Então, capítulo 32, Melodia Sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil: ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante a nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava meu coração num campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepção absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. O Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, ó Senhor Supremo de todos os mundos e todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o Teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos Tua generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as Tuas criaturas, raios divinos de Tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de vossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em Ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja Teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em Teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em Tua criação infinita o sopro infinito da eternidade. Seja a Tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Desculpa. Que melodia era aquela que que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo. Nunca ouvira a oração de louvor como aquela. Além disso,
a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas chorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético e com admiração e enlevo. Observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguiria traduzir as emoções no momento. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo em que Aniceto lhe estendia a destra agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos com sublime amor terrestre, Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece, sem palavras das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu, amável, e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisaria alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar a infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação desta alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas.
Então, nessa parte, Aniceto falou para André sobre a magnitude, né, das pessoas quando elas já atingem um certo grau de iluminação. Pelas benfeitorias, pelo amor ao próximo, pelas questões também de a própria pessoa fazer a sua reforma, buscar a sua reforma, perceber a sua reforma, trabalhar isso. Isso tanto em vida como no espiritual também. Então existem vários seres hoje encarnados, várias pessoas hoje encarnadas, que elas estão nesse estágio, né? Você se sente bem ao lado dessas pessoas. Às vezes elas não precisam nem falar nada, mas só de você estar perto dessa pessoa, você estar presente dessa pessoa, você se sente abraçado, você se sente iluminado pela presença dela. Então, talvez hoje não sejam mais tão raras as pessoas nesse quesito, né? Pela busca que cada um está fazendo, pela condição de reforma que cada um está buscando. Então, eu acredito que na minha vida mesmo, tem várias pessoas que eu tenho o prazer de estar perto, né? De ter, né? De compartilhar o mesmo espaço com essas pessoas, porque elas me fazem bem. Elas me trazem um bom ânimo, elas me trazem uma revigoração. Então perceba se na tua vida você não tem pessoas assim também, né? Que não pelo fato de trazer uma palavra ou pelo fato de enfim, mas simplesmente pelo fato de estarem ali perto de você, de estarem ao teu lado, já seja suficiente para te preencher, né? Para trazer essa iluminação para você, de trazer esse bom ânimo para você. Perceba isso, que é bem importante isso, tá? E é isso que o capítulo de hoje quis dizer, né? Além da melodia, né? Então vocês perceberam que Aniceto falou, né? Que Ismália compartilhou, então, a sua, como é que eu vou dizer, a parte da iluminação dela com as outras pessoas, né? Então, isso é amor, né? Então, em forma de pétalas de flores, em forma de perfumes e tudo mais. E isso é compartilhar amor. Então, quando a pessoa compartilha amor no mesmo ambiente que a gente está, né, que a pessoa faz o movimento de compartilhar esse amor, a gente cria essa harmonização dentro do ambiente no lado da espiritualidade. Então, por diversas vezes, quando a gente encerrava, por exemplo, as orações lá no lar, ou a gente terminava os trabalhos no lar, ou o final das palestras, que a gente fazia o momento da oração, a gente via, né, no espiritual cair pétalas de flores sobre as pessoas, né? É como se fosse um bálsamo para as pessoas, como se fosse um presente da espiritualidade dizendo assim, que bom que você está aqui e esse é o teu presente, né? Por você estar mostrando que você está nesse caminho, que você está seguindo nesse caminho, tá bom? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então. Vamos lá para o capítulo 33. E a partir desse capítulo, então, a gente começa a trajetória, André Luiz começa a falar a trajetória dele de retorno à Terra, né? Então, o quanto que os espíritos passam por dificuldades, né? Até chegar na crosta, até chegar na Terra. Então, vamos lá. Capítulo 33, A Caminho da Crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali colhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram, sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e ânimo no trabalho, e êxito no trabalho. Vários amigos, na véspera, estavam presentes, saudando-nos jubilosos,
tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina, que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu ensejo mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se à reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave. 5 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam e identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Então, aqui, nesse momento, eu vou por partes para a gente ir comentando cada parte, né? Então, nesse momento, eles atravessam a parte onde estão impregnadas as nossas formas mentais. Então, as nossas sombras, né? Então, quantas sombras nós temos colocadas no plano espiritual? Quantas coisas a gente pensa? Quantas coisas a gente cria? Quantas densidades a gente faz pela força do pensamento, né? Que a gente cria pela força do pensamento, que é pelo pensamento que a gente consegue hoje se mover no espiritual, né? Então imagine quantas coisas nós criamos a partir do pensamento, né? Então ali a Aniceto coloca que todas as questões que estão ali ao redor são de influenciações dos pensamentos de vibrações mais baixas de encarnados e desencarnados. Então, quantas coisas ruins nós jogamos para o espiritual, né?
e que são verdadeiras sombras. Se tornam verdadeiras sombras no espiritual, dificultando o quê? Dificultando o trabalho da espiritualidade, de vir até nós. Olha que louco, né? De vir até nós para que eles consigam nos ajudar. E nós trazemos as dificuldades para eles, né? A partir dos nossos pensamentos. O que deveria ser ao contrário, né? Muito bem. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei, comovido, o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Percebam, né, o quanto que é difícil da espiritualidade vir nos atender, né? O quanto é difícil eles estarem aqui entre nós. Por isso que quando a gente se determina num propósito com a espiritualidade, é bom a gente sempre ter um horário, é bom a gente sempre ter um dia pré-definido, né? Porque eles também se programam dessa forma para estarem junto de nós, né? Como, por exemplo, uma reunião de evangelho, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e automaticamente ter ali o tempo que a espiritualidade se prepara, se programa, e aí ela está junto de nós nesse instante, né? E veja a dificuldade que eles passam para estar ali, né? Então, muitas das vezes não é só estalar o dedo e eles estão aí, né? Eles também têm todo um processo para passar, para enfrentar, até chegar onde a gente está, tá? Continuando. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis, e obedecendo a determinações de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler essas humildes notícias. Então, assim, percebem que André Luiz foi proibido de falar sobre esses monstros porque ia atiçar o nosso imaginário. Olha que interessante, né? Então, se ele falasse, descrevesse sobre esses monstros, nós iríamos criar mais deles a partir do momento que a gente iria começar a ler sobre eles. Interessante, né? Olha a nossa mente criando. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos de vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto de Júpiter de maneira diferente, ilumina Vênus com outra modalidade de luz, aparece em Saturno noutra roupagem brilhante, entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de todas as nossas energias vitais. Avançamos comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime na posição que antecede o crepúsculo. Noutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizeram maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem, além a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou:
estamos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta o contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indiquei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia, que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada, aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos à grande baía, figuravam-se-nos cheias de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Então, aqui eles chegaram então no Rio de Janeiro, né, depois de uma longa viagem. Deixa eu só tomar um golinho d'água. E entraram nesse processo de perceberem, né? André Luiz então nos relata, né, todas as primeiras percepções de estar chegando aqui, né? Então, o que a espiritualidade sente quando chega aqui, de que forma ela chega, como que chega, quais são todos os processos espirituais que eles passam para conseguir estar aqui, né? Como eles trabalham com a força da gravidade, né? Então eles têm também uma força que faz com que eles se permitam manter-se conectados aqui com a Terra. Então tem várias e várias técnicas que André Luiz começa a nos descrever. Então a gente está no primeiro capítulo, né? Então, onde ele chegou pela primeira vez. E nós temos ainda muitos capítulos pela frente, não tanto nesse livro como nos outros livros, onde André vai descrever muito profundamente cada etapa disso, né? Então, do que ele encontra na Terra e de como as coisas acontecem aqui na Terra. E aí eles vão, então, para uma casa, né, que Aniceto, então, diz que é uma extensão de nosso lar. E então entramos no capítulo penúltimo desse dia de hoje, o capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através das ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então, olha quanta coisa que André nos fala sobre a questão dos espíritos na rua. Na rua, gente, é onde a gente encontra mais espíritos desencarnados, mais vampiros, mais sugadores, né, que são chamados os vampiros.
Por isso que a rua, quando a gente está na rua, a gente tem que se tornar 2 vezes mais vigilante nos pensamentos, né? Por quê? A gente se conecta muito rápido às vibrações negativas, né? Então, quando a gente percebe, a gente já está conectado numa vibração mental inferior. O que isso quer dizer, Dimas? Que quando eu saio de casa e eu não tiver um pensamento muito bem firmado, uma vibração boa, no meu caminho para o trabalho, por exemplo, eu não tiver... Eu vou dar só um exemplo, uma música edificante, ou escutar um áudio que me edifica, um áudio que me traga um momento de conexão sublime. Eu posso, no meio do caminho, baixar a minha vibração. Se eu não tiver isso, eu posso baixar a minha vibração e automaticamente seres desencarnados que estão na rua podem se conectar comigo pelo pensamento e automaticamente eu me tornar um instrumento deles, né? Muitos na rua são vampiros, então nós temos muitos vampiros na rua, muitos mesmo. Então, na rua a gente precisa tomar muito cuidado com as conversações, né? Com que tipo de conversa a gente tem na rua, né? Aí, por exemplo, assim, na casa espírita, as pessoas saíam das reuniões espirituais e aí, em vez de ficar conversando ali dentro, tendo uma conversa edificante ali dentro, às vezes elas iam lá fora na rua, na calçada da casa. E ali até começava com uma conversa edificante, mas daqui a pouco a conversa se tornava totalmente invertida, né? Então, em vez de ser uma coisa positiva, daqui a pouco a conversa já estava totalmente negativa. E o que acontecia ali? Então, verdadeiras massas espirituais negativas, inferiores, de seres transeuntes das ruas, aproveitavam esse momento para baixar a vibração dessas pessoas, né, pela força do pensamento, e se conectavam com elas e sugavam energias, né, porque os vampiros sugam energias, que é o que eles querem sugar teu ectoplasma, que faz com que eles consigam arquitetar os planos deles aqui na Terra. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando a gente está não só na rua, né? Mas quando a gente está caminhando, indo para o trabalho, como por exemplo, e tudo mais, prestar muita atenção nos nossos pensamentos, né? É o orai e o vigiai, né? Então, como que eu vou lidar com os meus pensamentos? Como que eu vou cuidar dos meus pensamentos? Para que eu não seja um joguete dessas espiritualidades, né? Ali que estão ali transeuntes ao nosso redor, né? Então, vamos dar continuidade. Assustei-me, não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, me explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa com vistas ao aprendizado. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que um número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso.
Recomendava-nos o bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos às fraquezas de qualquer espécie. Então, aqui mesmo, Aniceto então fala da importância de nós mantermos-nos fortes nas nossas vibrações perante os nossos pensamentos. Perceberam? Então, o quanto que é necessário a gente ter pensamentos edificantes e a gente manter essa vibração. Se nós mantermos a vibração, a gente consegue, de uma certa forma, trazer aquele corpo fechado, sabe? Ah, eu tenho o corpo fechado. Por que eu tenho o corpo fechado? Porque a minha vibração é positiva. Então, se eu tenho uma vibração positiva, consigo manter a vibração dos meus pensamentos, automaticamente a energia negativa ela chega com muito menos força, porque com o tempo eles vão percebendo que o Dimas é difícil de atingir. Então, automaticamente eles começam a desistir de atacar. Entenderam? Então, por causa dessas fortalezas que a gente mantém. Então, pensamento positivo, atitudes positivas, a reforma interior, conta muito no nosso processo de evolução. E isso faz com que a gente consiga criar verdadeiras fortalezas ao nosso redor. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma, surpreendida e inquieta. E eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude de manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me careciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que nosso orientador se detivera, notando a nossa admiração. Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio, é uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim, que rodeava a construção muito simples, e estupefato observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela saudando-nos alegremente. Que significa tudo aquilo? De outras vezes visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos, Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos, e nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro, a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei no interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente,
e como figura central do grupo doméstico uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte e do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiavam-se luz incessantemente que me não permitia sofrer minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a, respeitoso, e falou: temos aqui nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas, para nós, é uma servidora leal das atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não lhe seja permitida a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Observaram essa parte do texto? Que interessante. Isabel, então, ela tem vidência, né? Ela é possuidora da vidência, ela tem essa mediunidade, justo porque a própria espiritualidade trouxe essa faculdade para ela, para que ela conseguisse desenvolver o trabalho dela aqui na Terra, mas ela não é desenvolvida 100%. Né? A espiritualidade não permite que ela veja 100% das coisas que estão ao redor. Por quê? Porque isso ia atrapalhar a vida dela aqui na Terra. Olha que interessante, né? Então, o que é permitido para ela? Que ela consiga observar 20% somente. Então, 20% das questões espirituais acabam não nos atrapalhando. Então, o que a gente consegue observar, que a gente consegue ver, ter as impressões, sentir as coisas, né, para quem tem evidência. Então, esse é o montante, digamos assim, de percentual que a gente consegue observar sem nos atrapalhar. Mais do que isso já começa a atrapalhar. Então, às vezes eu vejo pessoas que elas buscam a questão da mediunidade, elas acham que ser médium é ver as coisas. Né? Então, eu sou médium, eu quero ver as coisas, eu quero ver o que tem do outro lado. Gente, do outro lado tem coisas lindas, maravilhosas, mas também tem muita coisa feia. Tem muita coisa horripilante do outro lado. Então imagina você andar na rua e você não conseguir discernir o que é bonito e o que é feio. Pensa nisso. Então, não queira exigir uma faculdade, não queira exigir algo para a espiritualidade que você talvez ainda não esteja pronto para adquirir, que você ainda não esteja preparado para conseguir lidar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para a espiritualidade. Né? Ser vidente, ver do outro lado, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Né? Se te é dada essa faculdade da vidência, é porque tu tem um trabalho muito bom pelo outro lado. Você tem um trabalho muito intenso do outro lado para fazer. Né? Por um lado você vê, por outro lado você também tem um trabalho, você tem um compromisso com isso. Qualquer faculdade mediúnica tem um compromisso por trás. Né? Então a gente precisa levar isso sempre em consideração. Então percebam, né? Eu achei bem interessante comentar isso para vocês, porque às vezes as pessoas pedem que querem ver, mas na verdade a própria espiritualidade ela permite que a pessoa tenha só até 20%, né? Para não atrapalhar o dia a dia dela. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular: desculpe-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial
e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu: quando nos vimos mais a sós num canto do salão, sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós no canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa esfera, vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos, voltou ele para a nossa esfera, e contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar a esta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação, assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados, que façam papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infiéis. Olha que bonita essa parte, né? Onde a espiritualidade coloca que o trabalho, né, de você se tornar um servidor da espiritualidade, quando você entra para o estudo da espiritualidade, é um trabalho incessante, né? É um caminho sem volta. Essa busca da melhoria do ser, de você buscar se reconhecer como um ser que falha, trabalhar as tuas mazelas, buscar melhorar-se a cada dia, agradecer a Deus pela oportunidade, pelas coisas boas que te acontecem, pelas coisas não boas que também te acontecem. Então, ter esse olhar completo sobre a tua vida e trabalhar isso de uma forma incessante, né? Sempre se renovando, a cada dia se renovando, a cada dia buscando mais e mais conhecimento, seja dentro da espiritualidade, seja dentro de uma expansão de consciência, né? Buscar conhecimento e praticar isso. Por quê? Assim a gente se torna instrumento da espiritualidade aqui na Terra, né? Assim como Aniceto falou, eles precisam de boas âncoras aqui na Terra. Eles precisam de servidores preparados para que eles possam chegar aqui na Terra e fazer o trabalho bem feito, né? Fazer e trazer os ensinamentos do plano espiritual de uma maneira clara, objetiva, né? Então, quanto mais você se esforça, quanto mais você tem o hábito de, por exemplo, criar uma conexão com a espiritualidade, de ter os teus horários de conversação com a espiritualidade, de ter os teus momentos com a espiritualidade, mais isso se fortalece também, mais eles se tornam presentes na tua vida. Então, tudo depende de quem? Depende de nós, né? De nós fazermos esse papel, de nós executarmos esse papel. E eu achei bem interessante essa colocação de Aniceto aqui no final, né? E o último capítulo, capítulo 35, culto doméstico. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreende
que compreende a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Então, além de estarem ali, né, as pessoas, né, físicas, a mãe com os seus filhos, também estava ali a espiritualidade esperando esse momento, né? Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna, sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, e lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou à destra a mão sobre a fronte, a parte da frente da cabeça da generosa viúva. Antes que lhe perguntassem, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando a extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto,
pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão, que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que o Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica dessa noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal, onde vivemos, está repleta de irreflexão em toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nesta jovem que se suicidou em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos espalhar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou, muitas vezes, que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior, nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente e inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria.
Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar como quem sentiu o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível, as crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. E assim terminamos o capítulo 35 e os capítulos de hoje. Falando um pouco sobre o capítulo 35. Isso é um evangelho no lar, né? Então, Dona Isabel fez ali um evangelho no lar com seus filhos, né? Trouxe uma parte da Bíblia, alguns trechos edificantes, para conversar com seus filhos e automaticamente junto da presença da espiritualidade, porque assim, há muito tempo foi construído, né? Então foi uma construção que foi feita, como um pequeno grão de mostarda. Tiveram que começar pequenininho para hoje se tornar esse ponto de luz ali na cidade do Rio de Janeiro. Então, tudo começa como um grão de mostarda. É ali que eu gostaria de comentar sobre o texto, né, que a Dona Isabel leu também. Então, ali temos ensinamentos muito importantes para a nossa vida, né? A espiritualidade nos ensina muita coisa, Jesus nos ensina muitas coisas. Assim como Aniceto falou, todos os ensinamentos de Jesus não foram em vão. Tudo tem um propósito de ser. E a questão do grão de mostarda nos fala exatamente isso, que Fábio, o espírito que estava conduzindo a leitura ali com a Dona Isabel, nos fala exatamente esse ponto de que tudo começa pequeno, né? Como um grão de mostarda. Tudo tem um passo, tudo tem um momento, tudo tem um start de acontecer. O fato é que a gente recebe as sementes, a gente recebe os pequenos grãos de mostarda, mas muitas das vezes a gente não tem a terra preparada para que esses grãos germinem, esses grãos cresçam, esses grãos se fortifiquem, digamos assim, e para que eles possam então daqui para frente florescer, fornecerem novas sementes para serem espalhadas para outras pessoas. Então, quando nós não temos a terra preparada para essas sementes, quando nós nos vemos não prontos para essa trajetória, ou quando a gente escuta, né, as palavras e simplesmente não dá importância, ou quando a gente tem as oportunidades do crescimento e a gente não dá valor, né? Então, perceba como você recebe esses pequenos grãos de mostarda, né? De que forma você está fazendo a construção dessa pequena edificação que você está iniciando, né? Então, tudo tem um começo, e o começo é como um grãozinho de mostarda, pequenininho. Não queira dar grandes passos. Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas querem dar passos muito grandes. Elas esperaram 20, 30 anos para sair da inércia, e, né, inércia é estar parado, né? 30 anos parado, e de repente despertam e já querem correr uma maratona, e não é assim, né? Precisa haver um preparo. Então tu tem que te preparar aos poucos, vai buscando conhecimento aos poucos, vai te preparando aos poucos. Não queira colocar os pés pelas mãos, não queira abraçar o mundo de uma só vez. As pessoas que eu conheço que de uma vez despertaram e de repente queriam abraçar tudo e começaram a estudar, começaram a buscar aqui, buscar lá, buscar e participar de não sei quantas coisas, largaram tudo e voltaram para a inércia. Voltaram para a inércia. Porque não souberam lidar com as sementes que foram plantadas. Não souberam lidar com as sementes que foram trazidas para elas. O terreno não estava pronto. Então, assim, saiba como você vai lidar com as situações. Se você esperou tanto tempo, então vai com calma. Por mais que você tenha muita sede para aprender, vai com calma. Eu também esperei 27 anos para despertar. Hoje eu estou com 45, né? Então, está tudo certo e ainda estou aprendendo. Ainda erro, aprendo, evoluo, aprendo com os meus erros, muito, e está tudo certo. Aprendi a não me culpar pelas coisas erradas.
aprendi que os erros fazem parte da vida e que, se acontecem, justamente são para nos construir melhor. Então tudo é uma perspectiva diferente. A cura é uma perspectiva diferente. Então, se você quer curar a sua vida, olha para a tua vida de maneira diferente. Olha para a doença de uma maneira diferente. Olha para as mazelas, para as dores de uma maneira diferente. Olha para as dificuldades de maneira diferente. Olha para os problemas de maneira diferente. Isso é olhar em novas perspectivas. Aprenda. Aprenda. Deus é tão bom com a gente. Tão bom. Que olha quantas coisas nos são dadas. Quantas coisas nos são acrescentadas para nos tornarmos pessoas diferentes, melhores a cada dia. Olha as oportunidades que Ele nos dá de melhora. Pensa quantas coisas erradas você fez no passado. Quantas coisas erradas eu fiz no passado. E hoje eu estou tendo a oportunidade de renovar isso, de mudar isso. Olha quanta bondade existe no coração de Deus para que a gente consiga evoluir e reconhecer os nossos erros. Então, a grande jornada da vida é essa construção, é nós nos desconstruirmos e reconstruirmos a cada momento, a cada situação na nossa vida. Então perceba todos os edifícios que tu tem que destruir dentro de você. Quais são esses edifícios? A raiva, a discórdia, a angústia, a intolerância. Você sabe identificar os edifícios. E quantos você vai ter que derrubar? E quantos você vai ter que levantar novamente? E faz parte, está tudo certo. Porque esse é o nosso caminhar. O importante é termos a felicidade no olhar, termos a alegria no olhar, permitir que a espiritualidade esteja junto de nós e construirmos esse lar iluminado, construirmos esse lar de paz, de tranquilidade, de luz, para que a espiritualidade também possa estar dentro da tua casa em paz, né? Como um refúgio pela caminhada densa que eles fizeram até chegar aqui. Então vamos pensar sobre isso essa semana, né? A gente terminou os nossos capítulos. Lembrando que na próxima semana o encontro é na terça-feira, às 19h30. E se você gostou, deixa o teu like aí, né? Deixa um like falando que você gostou dessa aula. Isso ajuda bastante a divulgação aqui no Instagram, no YouTube. De que forma acontece? Quanto mais like vocês dão, mais rápido essas aulas aparecem no YouTube. Então, o que acontece? Se hoje nós somos o último da lista, quanto mais like vocês dão, ele vai subindo e mais pessoas vão vendo essas aulas e mais pessoas vão sendo, digamos assim, beneficiadas com esse conhecimento. E esse é o intuito da espiritualidade, para que mais pessoas consigam ter acesso a esse conhecimento. Tá bom? Então, façamos a nossa parte, façamos da nossa sementinha de mostarda crescer dentro de nós. E também nas outras pessoas. No Lar Espírita, eu achava muito, muito legal que uma das o abraço fraterno,
né? Então a gente tinha esse olhar do abraço fraterno. A pessoa chegava, a gente dava aquele abraço de boas-vindas e a gente tinha ali verdadeiras curas, né? Pessoas que chegavam e coisas tal, nossa, há quanto tempo, depois revelavam, né? Quanto tempo eu não tive um abraço assim. Ah, quando você me abraçou, eu senti o abraço da minha filha, ah, eu senti o abraço da minha mãe, ah, eu senti o abraço do meu pai. Então ali nós tínhamos verdadeiros processos de curas e era um gesto tão pequenininho. Lembra do grãozinho de mostarda? Às vezes uma palavra vai fazer a grande diferença na vida das pessoas. E é só um grãozinho de mostarda. Tá bom? Um beijo e um abraço no coração de vocês. Que nós tenhamos uma ótima semana. Uma semana bem iluminada. Peço desculpas de novo que hoje a aula foi na quarta-feira, mas a partir de semana que vem será na terça novamente, né? Se Deus quiser, tudo der certo. E, enfim, desejo um bom final de semana e a gente se vê na próxima semana. Um abraço para vocês e até mais.